Quarta-feira da 7ª semana da Páscoa, semana em que ainda repercute-se a ascensão do Senhor. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia, no mundo de hoje. Pois bem, de fato, a nossa experiência de Deus hoje dá uma volta. Ontem éramos conduzidos, vocês imaginem, uma tropa de jornalistas correndo atrás de Nossa Senhora até que ela chegasse na casa de Zacarias e Santa Isabel e presenciando aquela explosão pneumática das duas mulheres. Assim, de modo grandioso e singelo, nós concluíamos o mês de maio. Para hoje, 1º de junho, começar a cantar Coração Santo, Tu reinarás. Tu, nosso encanto, sempre serás. Sim, o mês de junho é o mês do Sagrado Coração de Jesus. Nosso coração, semelhante ao vosso, é o que pediremos instantemente durante todo este mês. Um mês que, além de grande festa do Sagrado Coração, uma das solenidades do tempo comum, teremos também duas outras. Teremos a solenidade, primeiramente, a solenidade de Pentecostes, que ocorre no próximo domingo, encerrando o período pascal anual. Depois teremos a Santíssima Trindade, depois teremos Corpus Christi. Além disso, esse mês é uma inflação de santidade, porque teremos Santo Antônio, depois São João Batista, encerrando o mês com os festejos de São Pedro. Em todo o Brasil e no mundo inteiro, São João é recordado numa festa tão brejeira, as festas juninas, que depois se estendem até agosto, as julinas e agostinas, não interessa. E as paróquias e outros ambientes, creio que este ano poderão tocar a sanfona, acender a fogueira e comer e beber coisas tão singelas que, se o mês de junho não nos trair, são aquelas comidinhas do frio, típicas das festas juninas. Bem, tudo isso para dizer que a fé fecunda a cultura, a modifica, amplia. Não estamos celebrando coisas, estamos celebrando valores que, por sua vez, reutilizam, ressignificam as coisas e, sobretudo, dão à nossa vida um significado mais denso. Afinal de contas, quando falo de cultura, falo de tudo aquilo que nos diferencia dos animais e das coisas. Entre os animais não há cultura. Não há uma cultura entre os elefantes, entre os cachorros, entre os tubarões e as cobras, etc, etc. Há uma cultura humana, que aliás não é uma. Há culturas humanas. Pois bem, mas hoje ainda quero voltar e concluir este evangelho que nós começamos a meditar na sexta-feira, São Lucas capítulo 24, 46 a 53. Primeiro, tínhamos terminado com essa expressão de Jesus para nós: vós sois testemunhas disso. Disso o que somos testemunhas? O que significa ser testemunhas disso? Simples, somos testemunhas do quérigma, que o Messias havia de sofrer e ressuscitar dos mortos ao 3º dia, e que seu nome deve ser pregado para o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações. Esse é o quérigma. E esta quérigma, que se torna para o cristão testemunho, martiria, está sendo durante o mês da Páscoa, expresso e mostrado através do diário missionário de São Pedro e São Paulo, os Atos dos Apóstolos. Gente que os apóstolos e os discípulos, de fato,
tornaram-se com todos os preços, mas com toda a glória, porque o contexto de São Pedro passou. Não sabemos bem que leão o devorou ou o matou. Não sabemos os nomes daqueles algozes, mas celebramos milênios depois São Pedro. Isto sim. Mais ainda, Jesus relaciona esta tarefa tão ingente, meu Deus, ser testemunha de Cristo. Ele diz que isso só será possível porque o prometido de meu Pai virá. Aqueles que são testemunhas, diz Cristo, foram revestidos com a força do alto. Isso é muito importante. A fé em Cristo é musculatura. Creio que todos nós gostávamos de ver aquele marinheiro que tomava espinafre e ficava muito forte, resolvia seus problemas, mas precisava daquela lata de espinafre. Ora, o Espírito Santo atua na fortaleza, na lucidez, no poder das testemunhas. Garante-lhes palavra justa, garante-lhes temperança, leniência, autenticidade. De novo, não estou contando historinhas, estou dizendo que a igreja é inaugurada ou inaugura-se, e essa inauguração não é só um elemento de crônica ou um diário, mas é o roteiro estruturante da igreja. Testemunhas audazes, testemunhas eloquentes, críveis, porque foram revestidos com a força do alto. Por fim, Jesus conduz os apóstolos a testemunharem a conclusão de uma elipse. Foi elevado aos céus. Sim, segundo São João, numa outra linguagem, Jesus dirá, vim do Pai, sabendo que, capítulo 13, completava-se a sua obra e que deveria voltar ao Pai de onde viera, voltar ao Pai, mas numa condição única. O mistério da ascensão não é a volta de um espírito ou do próprio verbo antes da encarnação. Quem volta ao Pai é Jesus, o Cristo, com seu corpo glorioso. Por isso, o corpo glorioso de Cristo abre as portas do céu até então encerradas mesmo aos justos do Antigo Testamento, que deverão esperar Cristo ressuscitar para então serem introduzidos finalmente na glória do Deus que creram e seguiram. Sim, estes discípulos e apóstolos, é um discipulado particular. Hoje fala-se muito em discípulos em geral. Perfeito. Todos são discípulos, mas nem todos na mesma condição, com os mesmos carismas e com a mesma missão. Cuidado com o modelo protestante, que todo mundo é discípulo, acho. Mas na prática, é o batismo que torna-nos todos discípulos, depois torna-se ao longo da história vocacional da igreja, desde o início. Ele diz, São Pedro, não revelou-se a todos, mas a nós, que comemos e bebemos com ele depois da sua ressurreição. Por isso a Igreja Católica é sempre una, santa, católica e apostólica. Bem, a Igreja olha para o céu, vê-se na sua cabeça à direita do Pai. É o início da Igreja triunfante. É o destino dos batizados. Com a ascensão de Cristo,
começa a dimensão definitiva, escatológica da igreja. Todo o nosso suor, sangue, decepções, sofrimentos e também vitórias. Sim, o Evangelho é portador de vitórias, mas não só vitórias. Cuidado, agora a moda é vitória. Não só vitórias. Aliás, a grande vitória do cristianismo é a cruz. Ela é a grande vitória. Pois bem, tudo isso não desemboca na terra. Por isso, inclusive, os fracassos da terra não nos esmorecem, porque a igreja está destinada a unir-se, como o faz pela Eucaristia, à sua cabeça, que já está à direita do Pai, de onde virá julgar os vivos e os mortos.